Fala galerinha, aqui quem fala é o professor João Vitor, professor de matemática aqui do Educa Mais Serrano. E hoje, galerinha, nós teremos uma aula especial falando sobre a nossa querida cidade de Serrano do Maranhão, que nesse dia 10 de novembro de 2022 completou 28 anos de emancipação política, beleza? Uma cidade maravilhosa, cheia de riquezas naturais, tá? Que carrega nos quatro cantos dos seus 1.207 quilômetros quadrados, uma gigantesca história quilombola, tá? E dentre outras coisas magníficas que vêm compondo a história do nosso município. Serrano do Maranhão, que hoje tem uma gestão excepcional, que vem mudando a nossa educação, tá? Fazendo um upgrade na nossa educação e também na nossa infraestrutura, levando assim a nossa cidade a um outro patamar que anteriormente era motivo de chacota. Então, estamos muito felizes ao ver que nossa cidade está caminhando para um futuro bem próspero, um futuro bem rico. E voltando para o conteúdo de matemática, galerinha, estive elaborando algumas situações, problemas, na qual estaremos aqui na lousa, no caso, resolvendo algumas situações, problemas envolvendo o nosso município, no caso Serrano do Maranhão. Como, por exemplo, vamos ver o nosso primeiro exercício aqui no quadro, falando sobre regra de 3 simples. Beleza, galerinha? Vamos para o nosso problema, que diz o seguinte. A uma velocidade de 80 km por hora, Leonardo leva exatamente 2 horas para sair de Serrano do Maranhão até o terminal de Cujupe, pela ponte central Bequimão, ok? O trajeto mais rápido. Caso ele reduza a velocidade para 60 km por hora, o tempo gasto por ele para fazer o mesmo percurso é de... As questões de A, B, C, D e E dizem: letra A, 1 hora, letra B, 1 hora e 7 minutos, letra C, 1 hora e 30 minutos, letra D, 2 horas e letra E, 2 horas e 36 minutos. Ok? Então, essas são as questões. Como é que eu vou resolver esse problema? Como eu falei anteriormente, é uma questão de regra de 3 simples. Por quê? Você vai notar que trata-se de um problema envolvendo grandezas. 2 grandezas. Se fosse mais de uma grandeza, 3, 4, seria regra de 3 composta. Como trata-se de um problema envolvendo 2 grandezas, a grandeza velocidade e a grandeza tempo, eu vou automaticamente notar que se trata de regra de 3 simples. Ok? Então, eu vou montar a minha situação problema. Há uma velocidade, a primeira grandeza diz que é uma velocidade de 80 km por hora. 80 km por hora. Ok? Essa aqui eu vou chamar de grandeza 1. É a grandeza 1. A segunda grandeza, a grandeza velocidade. Velocidade. A segunda grandeza é o quê? Tempo. 2 horas. Horas é o quê? É tempo. Tempo. 2 horas. Beleza. A questão começa dizendo que a uma velocidade de 80 km por hora, Leonardo demorou 2 horas para sair de Serrano até o terminal de Cujupe. Mas a questão segue dizendo, ponto continuando, caso ele reduza a velocidade para 60 km por hora, 60 km por hora, eu vou colocar essa medida aqui em qual grandeza? Velocidade, né? 60 km por hora. Metros por segundo, quilômetros por hora, quilômetros por segundo, milhas por hora, trata-se de velocidade, ok? Essas unidades tratam-se de velocidade. Então, se ele reduzisse para 60 km por hora, quanto tempo ele gastaria para fazer o mesmo percurso? Não sei, é isso que a questão ela quer que eu descubra. Então, eu vou chamar esse tempo de x. Posso colocar também um símbolo de interrogação, porque eu não sei. É uma incógnita. Beleza? E o segundo passo, pessoal, após identificar as grandezas,
é descobrir se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como assim, professor? Veja, inicialmente Leonardo viajou a 80 km por hora. O que é que ele fez depois? Ele reduziu. Então, se ele reduziu a velocidade, eu vou botar uma setinha para baixo. Se ele reduziu a velocidade, o que vai acontecer com o tempo gasto? Ele vai gastar menos tempo ou mais tempo? Ora, se eu estou indo mais devagar agora, obviamente eu vou levar mais tempo para terminar, para concluir esse percurso. Então, o tempo ele vai aumentar, consequentemente. A proporção que a grandeza velocidade reduz, a grandeza tempo aumenta. Beleza? Feito isto, eu vou montar a minha operação. Como é que eu vou montar isso? Vou pegar o 80 de 80 km por hora, apenas 80, tá? 80 está para 2 horas, assim como 60 está para x. Como elas são grandezas inversamente proporcionais, tá? Elas são inversamente proporcionais. Eu não vou multiplicar cruzado, eu vou multiplicar direto. Por quê? Se elas são inversas, ó, eu preciso colocá-las no mesmo sentido, ou seja, inverter 2 horas com x. Ou seja, eu vou reescrever o x aqui e o 2 horas aqui. Aí eu multiplico cruzado. Ó, multiplico cruzado. 60 multiplica x, 80 multiplica 2. Não precisa colocar esse h aqui, tá? Para representar a unidade de medida. Eu vou trabalhar apenas com os valores numéricos. Então, vou multiplicar logo 60 por x, que vai resultar em 60x. Beleza? 60x é igual à multiplicação dos outros valores. 80 vezes 2 é 160. Correto? Analisando a questão, eu tenho um primeiro termo e o segundo termo. Onde o primeiro termo possui uma incógnita de expoente 1. Automaticamente eu identifico o quê? Uma equação do primeiro grau. Eu preciso fazer o quê numa equação do primeiro grau? Isolar x no primeiro membro e os números eu passo para o segundo membro, assim eu resolvo a equação. Deixando o x sozinho aqui, eu vou repetir o sinal de igualdade, repetir o 160 que já estava no segundo membro, 60 está multiplicando x. A operação inversa à multiplicação, ou seja, o contrário, é a divisão. Então, 60 vai passar para o segundo membro, dividindo. Ó, dividindo. Por que eu cortei esses 2 zeros? Para simplificar a minha operação. 16 dividido por 6, ora, 2 vezes 6 é 12. 3 vezes 6 é 18. Logicamente, eu não vou encontrar um número inteiro para satisfazer essa divisão. Então, dividindo, fazer aqui no cantinho, 16 dividido por 6, tá? Eu vou fazer 2 vezes 6 é 12, é aproximado. 3 vezes 6 é 18, passou. Então, eu coloco mais aproximado. 2 vezes 6, 12. Coloco o sinal de menos. Eu vou dividir. Eu vou subtrair. Tá? 16 menos 12 é igual a 4. Tá? 4 eu posso dividir por 6? Eu não posso. O que eu faço? Eu coloco um zero aqui, coloco uma vírgula aqui. Ok? 40 dividido por 6. Tá? Você vai encontrar aqui 6 aproximado, 6 vezes 6 é 36. E vai ficar aqui uma sequência de 6, tá?
Então, eu vou arredondar para 2,6. O valor de 16 dividido por 6 é 2,6. Dois vírgula seis é o valor de x. X é igual a 2,6. Tá, mas professor, não tem nenhum 2,6 aqui nas opções de A a E. Como é que eu vou transformar 2,6 para alguma dessas opções aqui? A anotação aqui é número decimal. E aqui está anotado como horas e minutos. Eu já sei que é 2 horas e alguns minutos, só que os minutos estão representados em número decimal. Ou seja, eu vou ter 2 horas e 0,6 minutos. 0,6 minutos eu vou multiplicar por 60, tá? Eu multiplico por 60 e eu vou encontrar aproximadamente 36 minutos. Beleza? Então, o tempo gasto por Leonardo a 60 km por hora, de Serrano até o terminal de Cujupe, foi de 2 horas e 36 minutos. 2 horas e 36 minutos. Que está em qual opção? Na letra E. Beleza? Lembrando que temos outra aula explicando como fazer esse tipo de cálculo de multiplicação, transformando o número decimal para número fracionário, tá? Para porcentagem. Temos uma outra aula explicando detalhadamente como fazer isso. É só você acessar a nossa playlist e você vai estar encontrando esses conteúdos especificamente. Então vamos para o nosso próximo exemplo. Beleza, pessoal? O nosso segundo exemplo diz o seguinte: Segundo o censo de 2010, o município de Serrano do Maranhão possuía até então uma população de 10.940 habitantes, sendo 60% moradores da zona rural. Beleza? Quantos moradores moravam na zona urbana e na zona rural? Então, ele nos deu um valor total de habitantes do município e disse que o percentual de moradores da zona rural era de 60%, tá? Então, 60% moram na zona rural e 40% moram na zona urbana, beleza? Mas quanto equivale a 60% de 10.940 e quanto equivale a 40% de 10.940? Então, trata-se de quê? O conteúdo de porcentagem, onde nós temos uma aulinha aqui no nosso canal falando sobre porcentagem. Se você tiver um pouco de dúvida, nós estaremos esclarecendo aqui nessa aulinha, ou se você não compreender totalmente aqui, volte na nossa playlist e a nossa aulinha sobre porcentagem vai estar esclarecendo. Então, a população de 2010, segundo o censo do IBGE, tá? Era de 10.940 habitantes. Isso envolvendo todo o município de Serrano do Maranhão. E diz que 60% são moradores da zona rural. Então, vamos logo matar essa situação, essa dúvida. Quanto equivale 60%? Então, eu pego o valor total de habitantes, 10.940, multiplico por 60, 60 no caso por cento, e eu vou dividir por 100. 100 o quê? 100%. No caso é o total de habitantes. Fazendo essa operação, eu vou resolver primeiro a multiplicação. E eu vou encontrar 656.400 dividido por 100. Beleza? Como é que eu vou fazer essa divisão aqui agora, professor? 656.400 dividido por 100.
Cara, é um valor muito grande, muito exorbitante. Olha, veja bem. Você tem 2 zeros aqui na frente do 1, formando o número 100. Você também tem 2 zeros aqui na frente do 4, tá? O que é que eu faço com eles? Eu corto um zero de cima e um zero de baixo. Outro zero de cima, outro zero de baixo. E vai restar 6, 5, 6, 7. 1, 2, 3, pontinho. Vou mudar o pontinho para cá. 6.564 dividido por 1. E 6.564 dividido por 1 é o próprio 6.564. 6.564 habitantes moram aonde? Na zona rural. ZR. Dos 10.940 habitantes de todo o município de Serrano, 6.564 moravam na zona rural. Lembrando que este é um valor de 2010. Hoje o valor pode ter ou aumentado ou diminuindo, tá? Saberemos isso no próximo censo. Então, o que é que falta? A questão pediu o quê? Quantos moradores moravam na zona urbana e na zona rural? Eu já encontrei o valor da zona rural. Falta o quê? A zona urbana. É preciso calcular de novo o percentual, professor? Não. O que você vai fazer? De 10.940, você vai subtrair 6.564. E assim você vai encontrar o total de moradores da zona urbana. Então vamos subtrair. 10.940 menos 6.564. Fazendo essa subtração, como é que eu vou fazer? Da direita para a esquerda, do final para o começo. Lembrando do nosso quarto ano. 0 menos 4 não posso. O que eu faço? Eu peço um númerozinho emprestado aqui do 4. Eu vou ficar com 10. E aqui vai ficar 3. Lembrou? Então, 10 menos 4 é 6. Aqui ficou 3. 3 menos 6 eu posso? Não posso. Então, vou pedir um emprestado de novo aqui do 9, olha. Vai ficar o quê? 13. 13 menos 6 é 7. Beleza? Aqui sobrou 8, porque eu pedi um emprestado, né? 8 menos 5, 3. Não preciso pedir emprestado. E aqui? 0 menos 6. Não posso, eu pego esse 1 daqui. Vai ficar o mesmo 10. 10 menos 6 é 4. 4.376. Então, 4.376 pessoas moram ou moravam na zona urbana. Beleza? 6.564 pessoas moravam na zona rural, 4.376 pessoas moravam na zona urbana, ou seja, na sede do município de Serrano do Maranhão. Ok? Então, pessoal, esse foi o nosso segundo exemplo, falando sobre porcentagem. Beleza, galerinha? Vamos para o nosso último exemplo aqui da nossa aulinha, falando sobre o aniversário de Serrano, tá? Conteúdo desenvolvendo o nosso município, que diz o seguinte: um número adicionado ao seu triplo resulta no total de anos de emancipação política de Serrano do Maranhão. Sabendo que a emancipação aconteceu em 1994, qual é o número o qual o enunciado se refere? O número que o enunciado se refere, eu não sei qual é. Então, um número eu vou chamar de x, porque eu não sei qual é, né? Vou chamar de x. Adicionado ao seu triplo, ó, seu triplo. Se o número é x, o triplo de x é o quê? 3 vezes x. Então, o triplo, seu triplo é igual a 3 vezes x. Correto? Ou 3x. E diz que resulta no total de anos de emancipação política de Serrano do Maranhão. Eu já falei sobre quantos anos serranos têm de emancipação. Mas a questão não me diz. Se a questão não me diz, eu não sei,
Eu vou continuar lendo. Sabendo que a emancipação aconteceu em 1994, em que ano nós estamos? 2022, tá? 2022 menos 1994 é igual a quanto? Se você não sabe calcular, faça aquela regrinha de pedir emprestado. 2 menos 4 não posso, peço um emprestado daqui. 12, tá? 12 menos 4 é 8. 8. 1 menos 9. Aqui sobrou 1, né? Ó. 1 menos 9 não posso. Peço aqui um emprestado, tá? 11 menos 9 é 2. E aqui sobrou o quê? Sobrou 1. Sobrou 9, na verdade, tá? Então, 19 menos 19 é 0. 28. Então, Serrano tem 28 anos de emancipação política, correto? Então, descobriu o valor. O valor, a idade de emancipação política. E de 1994 para cá, 2022, se passaram 28 anos. Beleza? Sabendo desses dados, dessas informações, como é que eu vou descobrir qual é esse número desconhecido? Vou voltar para o enunciado que diz que um número x, adicionado, fala de adicionado, estou tratando de quê? De adição, mais adicionado, a operação é adição, ao seu triplo. O triplo eu descobri que é 3x. Resulta no total de anos de emancipação política. Resulta é o quê? É igual, sinal de igualdade. Resulta é a mesma coisa que igualdade. Quantos anos de emancipação política Serrano tem? 28 anos. 28 anos. Beleza? Qual é o número o qual o enunciado se refere? Beleza? Então, aqui eu tenho x mais 3x igual a 28. Tá? Observando o formato que se teve essa operação aqui, eu posso identificar o que? Uma equação do primeiro grau. Porque eu tenho uma incógnita, ela se repete duas vezes. Mas eu posso somar x mais 3x, ó, aqui subtém-se 1. 1 mais 3 é 4, repete o x igual a 28. Uma incógnita de expoente 1. Equação do primeiro grau. Então, o que eu tenho que fazer? Isolar x no primeiro membro. Repito quem está no segundo membro. 4 que estava multiplicando x passará para o segundo membro dividindo 28. Ok? E 28 dividido por 4 é igual a 7. 7. Beleza? Então, o número desconhecido x é igual a 7. Temos 7 de A a B? De A a E? Temos. É a letra B. Então, aqui é um problema no qual nós precisávamos coletar os dados da questão e montar um quebra-cabeça. Beleza? Problema matemático não é difícil. Problema matemático requer atenção. Se você prestar atenção, você vai conseguir fazer no passo a passo, lembrando de seguir todas as regras que a matemática impõe, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de matemática, onde hoje nós estivemos falando sobre a nossa cidade, Serrano do Maranhão, beleza? E mais uma vez eu quero desejar aqui um feliz aniversário para Serrano, feliz aniversário para Serrano do Maranhão, parabéns por seus 28 anos de emancipação política e que Deus venha abençoando essa cidade e as pessoas que a compõem para que ela continue sendo próspera a cada ano que se passa, beleza? Então, pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui nessa aulinha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like,
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder as nossas aulas que são postadas aqui toda semana. Beleza, pessoal? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.